Olá para você que me acompanha no meu canal Igor Awad. Hoje eu vou fazer uma fala aqui esclarecendo um vídeo que eu fiz anteriormente acerca dos conselhos profissionais. Eu queria hoje dizer para vocês um pouquinho de onde que os conselhos profissionais eles se inserem dentro de uma ótica maior, não é? Então, o título da minha fala aqui hoje é A Mentalidade Revolucionária e a Destruição dos Corpos Naturais. O que eu quero chamar a atenção aqui? Eu preciso que você entenda que os conselhos profissionais, as corporações profissionais são um corpo natural, uma associação natural de pessoas em vista da consecução do mesmo fim. Então, as artes profissionais, as diversas profissões, artes e ofícios, elas naturalmente são guardadas pelas pessoas que detêm aquele saber, né? E aquele saber é um tesouro que deve ser preservado, né, e perpetuado para as gerações futuras, guardando aquilo que a tradição trouxe, né, dos antepassados e proporcionando, né, o ensino dessa arte para as gerações futuras e, portanto, o serviço, né, à sociedade oriunda do exercício dessa profissão. O que acontece com a mentalidade revolucionária? A mentalidade revolucionária, ela visa a destruição desses corpos naturais. Repare uma coisa, isso começa com a destruição da pessoa humana com a mentalidade abortista, né? O corpo natural que está sendo formado ali da pessoa humana, que é o corpo mais incipiente, ele é destruído pela mentalidade abortista. Ou seja, se há algum problema, por assim dizer, se há alguma dificuldade a ser enfrentada, nenhuma gravidez é fácil, mas esse corpo, então, deve ser destruído. Isso ficou muito claro numa palestra infeliz que o ministro Luiz Roberto Barroso, usando de uma interpretação completamente equivocada sobre o pensamento de Kant, ele falou assim, mais ou menos nesses termos: se a sua existência fere a minha liberdade individual, você perde. Essa é a mentalidade tipicamente revolucionária. Ou seja, a vida humana tem que estar submetida aos caprichos da minha liberdade individual. Se a sua vida representa alguma ameaça à minha liberdade individual, você perde. Isso é uma mentalidade nazista, não é? Isso é uma mentalidade muito próxima, se não exatamente nacional-socialista, nazista. Portanto, então, no que concerne a pessoa humana, o pensamento revolucionário propõe o aborto. Repare que toda a propaganda para a destruição da família, que é o primeiro corpo natural, também acontece com a mentalidade revolucionária. Veja todo o ataque que a família vem sofrendo. Porque a família é o primeiro corpo natural. Apesar de eu ter falado primeiro da pessoa, em termos didáticos, né, da pessoa humana, a pessoa nasce dentro de uma família. E a pessoa é concebida numa família, que é a união de um homem e uma mulher. E os seus filhos. Então, a família vem antes do indivíduo, não é? A família vem antes da pessoa. Então a família é um corpo natural. Justamente por isso, como a mentalidade revolucionária pretende destruir a sociedade para então poder construir o mundo novo que eles querem, a chamada nova ordem mundial, eles então, o pensamento revolucionário então propõe a destruição da família. Esse é o grande desafio, o último desafio do pensamento revolucionário. Então a destruição do corpo natural da pessoa humana se dá com o aborto, e a destruição da família também é uma agenda muito clara dentro da mentalidade revolucionária. Onde entram as corporações de ofício, né, as corporações profissionais? Entram também a destruição, na verdade, dessas corporações. Ela se deu quando? Na Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa que proibiu na França as corporações profissionais, porque também constituem um corpo natural que guarda um tesouro daquela sociedade, que é a determinada arte, aquela arte, aquele ofício que é guardado tradicionalmente. A mentalidade revolucionária odeia a tradição. Então, esse corpo profissional, esse corpo natural também é destruído. Percebam uma coisa na minha fala. Eu dei um exemplo da destruição da família, uma mentalidade revolucionária, tipicamente do que hoje se chama dessa guerra cultural, que é o pensamento muito da esquerda, ela lança a mão de propagandas para a destruição da família. Isso é muito associado ao pensamento de esquerda. Mas quem foi que destruiu quem foi que proibiu as corporações profissionais na França? Foi a mentalidade liberal.
que é tão revolucionária quanto. Não há diferença nenhuma entre o liberalismo e o comunismo. Volto a bater nessa tecla. Não é? Foi a Revolução Liberal Francesa que proibiu as corporações de ofício. Não é? Então, por fim, o grupo mais alto, o corpo natural mais alto que a gente poderia chamar é a nação como o conjunto todos esses corpos naturais, famílias, corporações profissionais, municípios, associações de bairros, ligas profissionais, ligas culturais, todo esse conjunto, né, de produção material e imaterial de um determinado país, isso é a nação. Quem é que visa destruir a nação? O globalismo, acabando com a ideia de soberania nacional. Então veja que a mentalidade revolucionária, ela atravessa todos os corpos profissionais, destruindo-os. É isso que a mentalidade revolucionária propõe. Veja, é muito como... Vou voltar naquela parte que eu falava do comunismo, que ataca muito a família, né? A mentalidade, isso desde o comunismo raiz, por assim dizer, né? Que sempre disse que a família é uma instituição burguesa. O marxismo sempre atacou a família como uma instituição, acusando-a de ser uma instituição burguesa. Repare a fala do liberalismo em relação aos sindicatos. Os sindicatos são, na visão do liberal, coisa de comunista. Sindicato, na visão de um liberal, é coisa de comunista. Veja, eu não estou dizendo que as famílias não estão se aburguesando. Sim, as famílias estão contaminados pelo espírito da burguesia. Isso é um fato. E também os sindicatos estão contaminados pelo pensamento marxista. Isso é outro fato. Só que esses fatos não significam que a saída para a resolução desses problemas é a destruição da família por estar se aburguesando, tampouco a destruição dos sindicatos por conta da mentalidade marxista que ali está impregnada. O que nós devemos fazer é a restauração desses corpos sociais. Essa é a nossa missão no tempo atual. Se você tem o mínimo de discernimento acerca do plano que está em curso, a passos largos, para a implantação de uma ditadura mundial, isso não é teoria da conspiração, rindo como se quem acreditasse nessas coisas professasse uma crença ilusória, uma crença desprovida de qualquer racionalidade. Isso está documentado, isso é muito amplamente discutido, sobretudo fora do país. Hoje até que se fala um pouco em globalismo no Brasil. Mas veja, se você tem o mínimo de discernimento sobre isso, pense bem qual é a nossa missão nos tempos atuais. Nós precisamos restaurar os corpos sociais. A defesa pela vida contra o aborto. A ocupação das corporações profissionais em vista da eliminação de certas contaminações, certas modas, certas ideologias que são perversas à própria instituição profissional. A família é atacada diuturnamente, isso é muito claro. A defesa da família é um ponto também de defesa comum, um contra-ataque, não é? Se a gente quer fazer um contra-ataque, sejamos a favor da vida contra o aborto, restauremos as nossas famílias. Isso é um dever diário, isso não começa fazendo barulho só em rede social, isso começa no dia a dia dentro de casa, cumprindo as nossas missões como pais, como mães, como filhos, enfim, como netos. Essa é a nossa missão dentro das nossas famílias. Terceiro ponto, nossas corporações profissionais. Nós precisamos zelar pelas nossas profissões, porque é isso que sustenta a nossa nação, é isso que nos faz crescer pessoalmente e é isso que garante o sustento das nossas famílias. Portanto, é preciso guardar as nossas corporações profissionais. E, por fim, é preciso restaurar e defender de maneira intransigente a soberania nacional. Essa é a minha fala, então fica aí esclarecido onde se encontram as corporações profissionais e como a mentalidade como a mentalidade revolucionária, tanto liberal quanto comunista, que são a mesma coisa, visam a destruição desses corpos para a instauração de uma nova ordem, que é a nova ordem mundial. Até o próximo vídeo.